Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Betim com Saúde. O nosso objetivo e a nossa missão é trazer informação sobre saúde com muita qualidade e embasamento científico para você e para a sua família. Você sabia que nos anos 80 a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 62 anos, porém agora, em 2024, está para mais de 76 anos? Então, o envelhecimento, para nós, se tudo der certo, é uma realidade. Meu nome é Bruna dos Santos, eu sou médica de família, promovo cuidados clínicos focados em envelhecimento saudável, com muita autonomia e independência. E é claro que, para galgar esse caminho de saúde, de envelhecimento saudável, é importante que nós tenhamos cuidados em várias fases da nossa vida. Quero que você pense nos seus avós, quero que você pense nos seus pais, caso eles sejam idosos. Você sabia que essas pessoas já foram adultos jovens, já foram adolescentes, já foram pré-adolescentes e já foram crianças? É por isso que hoje eu tenho uma convidada especial, a doutora Ana Carolina Bueno, pediatra. Doutora Ana, muito bem-vinda e peço para que você se apresente, por favor. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Betim com Saúde. Meu nome é Ana Carolina Bueno Silva, eu sou pediatra, sou educadora parental, atuo no consultório e atuo também no atendimento de urgência de crianças. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, doutora Ana, nós sabemos que hoje em dia existe a questão dos 1.100 dias da criança. E o quanto que é importante os cuidados pediátricos nessa faixa etária, justamente porque esses cuidados vão ser determinantes para o envelhecimento dessa criança, para a saúde dessa criança. Então, eu queria que primeiro você contasse para nós o que são esses 1.100 dias. Conta para gente. Os 1.100 dias, eles é uma parte muito importante que a gente tem hoje, tanto na pediatria quanto na ginecologia e obstetrícia, né? Que ele mostra pra gente a importância que a gente tem tanto dos 3 primeiros meses antes da gestação, né? Então, quando aquela família, aquele casal tá pensando em engravidar, a gestação, o primeiro e o segundo ano de vida. Então, o que os estudos mostram hoje, que essa parte, ela é fundamental como uma base para a gente conseguir ter, né, uma janela de oportunidade. Então, a gente fala hoje que o que acontece na infância, né, ela não fica só na infância. Ela vai ser uma janela de oportunidade para a gente ter um adolescente mais saudável, um adulto mais saudável e um envelhecimento mais saudável. Então, hoje a gente sabe que aquele inicinho vai determinar, às vezes, questão de saúde, doenças crônicas. Então, se a gente for pensar em hipertensão, diabetes, depressão, então, essa primeira parte é muito importante. Então, a gente precisa saber fazer uma avaliação correta nessa época de vida da criança. Muito bem. E para a gente conseguir nortear as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a frequência recomendada do acompanhamento pediátrico nesses primeiros 1.100 dias de vida? Então, a gente sempre fala, né? É muito importante a gente já fazer uma consulta pediátrica na gestação. Então, a gente recomenda ali próximo de 30 semanas, 34 semanas, para o pediatra conseguir ver, conversar com aquela família, ajustar expectativas, auxiliar o que é realmente importante naqueles primeiros dias do bebê, como que vão ser os cuidados com o bebê. Então, eu falo que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em comprar berços caros, coisas muito caras, né? E o que é importante é você conseguir ter aquela assistência. Então, não é o berço, né, que vai ser importante naquele momento. Então, é uma assistência de saúde bem feita naquele momento. Então, você ter um pediatra bom, que esteja alinhado com o que a gente sabe hoje das pesquisas, que esteja atualizado, né? Você ter, às vezes, uma consultora de amamentação. Então, nesse primeiro ano de vida, a gente recomenda, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria, recomendam a avaliação pediátrica mensal. E no segundo ano, a cada 2, 3 meses, essa avaliação com um pediatra ou com um médico de família que consiga fazer essa avaliação de uma forma correta. Certo. E só para a gente entender, isso seria o que é mais recomendado, mas pode variar conforme também as questões clínicas dessa criança, dessa família. É isso?
a gente fala que sempre tem que individualizar, né? Então, eu tô considerando aí uma criança que não tem nenhum problema de saúde. Então, dependendo da situação, às vezes a gente vai precisar de ver uma vez por semana, às vezes a gente vai ter que ver de 15 em 15. Então, depende muito de como que tá aquela criança, como que tá aquela família, qual que é a realidade daquela família. Então, a gente... essa daí seria uma recomendação mínima que a gente teria de fazer uma avaliação. Então, como é uma fase de muito crescimento, muito desenvolvimento, que a gente... é muito importante a gente entender o que está acontecendo, acompanhar, ver se realmente a criança está seguindo os padrões que a gente espera. Então, é importante a gente estar perto para, se a gente vê algum desvio do caminho, a gente conseguir consertar para diminuir os impactos aí lá na frente. Muito bem. E uma outra questão importante, doutora Carol, muitas famílias, e eu recebo esses relatos dos avós, dos pais lá no consultório, comentam da dificuldade extrema de achar um pediatra para justamente estar junto daquela família prolongadamente. Isso é um problema que muitas famílias enfrentam. E quais seriam os conselhos, as dicas que você daria para as pessoas escolherem um pediatra para chamar de seu, para chamar de sua? O que você recomenda? Eu falo que é muito importante, né? Todo mundo sempre fala, tá faltando pediatra, tá faltando, mas tem sim bons profissionais no mercado. Então, assim, é bom a gente ver se esse pediatra tá atualizado, se ele consegue, ele tá sempre, né? Participando dos congressos, está se mantendo atualizado, ele tem uma ideia de uma medicina que chame a família, né? Então, assim, que tem aquela ideia de chamar a família, de colocar a família junto com esse cuidado. Porque eu falo que o papel do pediatra é de orientação, não é de determinação do que aquela família tem que fazer. É de orientar, conseguir orientar dentro da realidade. Então, não existe uma receita de bolo, né? Então, aqueles pediatras que eu falo que tem uma receita pré-pronta para todas as crianças, já não tá legal, né? Porque... se afaste desse profissional. Afaste desse profissional. Por quê? A minha realidade é diferente da sua realidade, que é diferente da realidade da Maria, que é diferente da realidade do João. Então, o pediatra, ele precisa conversar. Então, eu falo que a consulta pediátrica é importante a gente conversar, né? Em todas as fases é importante a gente entender. Então, quem realmente sabe de saúde, sabe que é importante a gente conversar sobre a parte social, da família e tudo mais. Mas na infância, mais ainda. Então, a criança, ela é completamente dependente daqueles adultos. Então, se eu não entender em qual realidade que ela tá, como que eu vou ajustar, né, um tratamento ou alguma orientação para aquela família? Porque a orientação que eu vou dar para você pode ser diferente da que eu vou dar para Maria. Então, o que serve na casa de Maria não vai servir na sua. Porque às vezes o pessoal fala assim, vou pegar no Instagram que vai servir para todo mundo. E infelizmente a gente sabe que não é assim. E esse acompanhamento dos 1.100 dias é o que é chamado de puericultura, é isso? Mais ou menos. A puericultura, a gente fala que é o acompanhamento da criança até os 18 anos, né? Sim. Então, assim, ficou-se muito conhecida a puericultura só no primeiro ano. Isso. Eu falo que o segundo ano todo mundo esquece, né? Geralmente as crianças têm um acompanhamento muito certinho no primeiro ano. Segundo ano já começa a dar uma deslizada, depois disso vai no pediatra só quando adoece, o que é muito ruim. Sim. Porque a gente sabe que a criança vai terminar seu crescimento com 18, 21 anos, né? Então, ali próximo de 18, 21 anos. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque às vezes chega pra gente, eu acho que ficou baixinho. Quando a gente vai ver, não tem mais o que fazer, né? É uma criança que ficou, às vezes, assim, 10 anos. Passou a janela de oportunidade para aquele paciente. Passou a janela de oportunidade. Então, é importante que a gente faça o acompanhamento até os 18 anos. Depois vai espaçando, né? De acordo com cada criança, com cada situação. Mas é importante fazer esse acompanhamento, no mínimo, anualmente, até os 18 anos. Muito bem. E um outro ponto importante, ainda dentro desses 1.100 dias que serão tão determinantes para o desenvolvimento desse adulto, desse provável idoso. Quais são os principais pontos que você avalia e quais são as doenças que são preveníveis nesse momento de vida? O que a gente sabe, né? Então, a gente tem, nos 1.100 dias, a gente tem uma parte genética, que é nossa, que a gente teria aquele genótipo que herdamos, né? Uma parte do nosso pai, uma parte da nossa mãe, e que vem dos nossos avós. E aí, o que a gente sabe hoje, que é muito importante da gente entender? A gente sabe que o meio pode alterar como esse genótipo vai se expressar, né? Então, como que a gente vai ter? Então, para você ter uma ideia, assim, pra gente
fica mais fácil o pessoal entender. Eu posso ter um genótipo de ser uma pessoa extremamente inteligente, mas se eu fico numa casa que eu vou comer só ultraprocessado, que eu vou ficar o tempo inteiro numa tela, eu não vou ter o desenvolvimento. O estímulo, né? O estímulo adequado, apesar de eu ter um genótipo para ser mais inteligente que o Einstein, né? Eu não vou conseguir alcançar isso. Então, quando a gente vai avaliar os 1.100 dias, o que a gente precisa ver? Uso de drogas, como que tá essa parte, a alimentação. É uma alimentação rica em ultraprocessados? Porque a gente sabe hoje que esses ultraprocessados, eles vão atrapalhar, né? Então, eles podem fazer essa modificação, essa modulação. A família tem condição social mínima, né? Então, aquele pai, aquela mãe, eles têm uma condição de moradia com um saneamento básico, com uma tranquilidade mínima de saber que eles vão ter comida todos os dias, então, que eles vão ter acesso à saúde, acesso à educação. A gente sabe que isso impacta. O que eles falam, na parte gestacional, a parte genética ela é muito importante, né? Óbvio, se a mãe usa droga, álcool, alimentação, os medicamentos, se a mãe teve algum problema, é importante, mas a parte genética é mais importante. Mas entre o primeiro e o segundo anos, a gente sabe que o ambiente faz muita diferença. Então, esse ambiente, ele passa a ter um impacto muito importante. Então, se essa criança vai ter acesso à alimentação de forma adequada, a estímulo, se ela vai poder brincar, se ela tem a formação do apego seguro, né? Então, se ela consegue saber que ela conta ali com aquela família, que ela vai ter a família perto. Então, isso é fundamental. E aí, por que a gente precisa disso? Eu vou pensar em obesidade, pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade. Então, sim, são as doenças que, se a gente for pensar do ponto de vista crônico, são prevalentes. Assim, muito prevalentes, né? Então, pensando no adulto, no idoso, são as doenças que a gente mais tem gasto, né? Com saúde hoje, são essas 5 doenças. Ou seja, então, um familiar que observa que o seu pai, o seu avô, ele é um hipertenso, obeso, um diabético, tem algum tipo de adoecimento voltado para a saúde mental, e é uma pessoa que tem filhos, que tem suas crianças, quer dizer, através desse cuidado pediátrico, ele consegue prevenir esses adoecimentos que permeiam a sua família. Então, daí a importância desse cuidado, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente pergunta, né, na história familiar se tem, até para a gente conseguir organizar. Hoje a gente sabe, se eu tenho um familiar com transtorno do espectro autista, eu vou precisar de fazer um desenvolvimento, né, um estímulo de desenvolvimento para essa criança diferente. Se a mãe tem depressão, a gente precisa tratar essa mãe, porque a gente sabe que a depressão materna, ela influencia no desenvolvimento. Então, o avô é hipertenso, a alimentação dessa criança já vai precisar de ser modificada desde esse início para favorecer com que ele vá ser um adulto e um idoso mais saudável lá na frente. Então, é importantíssimo a gente entender essa carga familiar, inclusive como uma oportunidade. Então, eu falo, a gente vai fazer a introdução alimentar, né? Qual que é a maior importância ali da infância? É da gente reavaliar toda essa condição dessa família para a gente poder ajudar essa família a repensar a sua alimentação. Então, porque eu falo que para uma criança, geralmente a gente muda, né? A criança, ela geralmente ela modifica a família como um todo. Então, é uma oportunidade da gente criar mudanças que possam ajudar todos na casa. Porque, mas eu não tive uma infância boa. Mas agora, como adulto, você pode, né? Proporcionar isso para suas crianças. Para suas crianças e para você também. Porque mesmo que você comece tarde, é aquela coisa, né? É melhor começar hoje do que deixar para começar amanhã. Perfeito. Então, a gente sempre fala, o melhor momento da gente começar é sempre hoje. Porque o ontem já passou, não tem como a gente mudar. O amanhã já está tarde. Então, hoje que a gente tem que começar. Então, teve a oportunidade de começar? Comece hoje. Repense, tá vendo para sua criança? Repense, porque isso vai conseguir ajudar uma nova oportunidade para ele não ter esse problema lá na frente e para você também diminuir os impactos na sua vida a partir de agora. Muito interessante. Gente, está vendo como que a gente aprende demais, né? Com bons profissionais, podem realmente mudar a vida da família. E não é porque uma geração teve um sofrimento que as próximas gerações devem perpetuar esse tipo de sofrimento. Inclusive, se você está gostando do nosso papo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixa seu comentário aqui. Como é que é lá na sua casa, na sua família? A gente vai adorar saber e vai adorar te responder. E ainda sobre essa questão da infância, doutora Carol, nós sabemos que o ser criança nos anos 50, nos anos 60, foi totalmente diferente do que é ser criança nos anos 2000. E um desses pontos é a questão de, lá atrás, as crianças se deparavam com muita escassez
E hoje as crianças têm muita fartura, graças a Deus, de tudo. Brinquedos, alimentação, tecnologia, vacinas que se desenvolveram muito. Mas na questão da alimentação, nós temos um ponto muito grave, que a gente vê muito impacto, que é a questão dos ultraprocessados. Como que você vê isso? Como que a pediatria se coloca diante dessa situação, que é essa fartura de alimentos ultraprocessados que as crianças têm um acesso muito fácil? Me conta. É muito perigoso, né? Hoje a gente já sabe. Então, assim, antes a gente vivia numa época em que as crianças, a gente não tinha muita fartura, né? Eu acho importante a gente ter mais oferta de alimentos, mas a gente também passou a ter uma oferta de um alimento de baixa qualidade, né? E alimentos que são extremamente viciantes. Então, alimentos que são preparados para viciar o paladar daquela pessoa naqueles alimentos. Então, quando eu vou comer um salgadinho, ele tem uma quantidade de sódio, ele tem uma quantidade de gordura para liberar dopamina e me viciar. E a gente sabe que isso passa a ser uma caloria vazia, né? Então, isso é muito importante. Então, a máxima hoje, a gente sempre fala descasque mais e desembale menos, né? Então, é muito importante a gente tomar conta do alimento. Então, veio nessa ideia, é um alimento mais rápido, é um alimento mais fácil, é um alimento mais prático no dia a dia, né? Hoje nós somos cobrados do tempo, a gente precisa de alta performance, a gente precisa de estar ali ligado 24. E as ciências têm mostrado que isso está trazendo danos pra gente do ponto de vista de saúde mental e de saúde física também. Então, hoje a gente está mais no movimento de tentar voltar um slow motion, né? Então, assim, a gente tentar fazer as coisas mais com calma, tentar organizar as coisas, tentar fazer mais conectado ali com aquele momento. Então, é tentar a alimentação mesmo. A alimentação, gente, é fundamental. Não tem como eu pensar no crescimento e no desenvolvimento de uma criança sem eu pensar na alimentação. E se ela já vai ser viciada em açúcar, em gordura, com poucos nutrientes, acaba que aumenta o risco de obesidade, às vezes um risco de desnutrição, vai ter um desenvolvimento alterado, aumenta a chance de obesidade, pressão alta, diabetes. A gente sabe que isso está relacionado também com ansiedade, compulsões alimentares. Então, assim, a gente precisa preocupar em dar alimentos mais in naturas. Ah, mas no dia a dia não dá. A gente consegue organizar, faz o alimento, congela. Ah, mas congelado vai perder nutrientes. Gente, é melhor um alimento congelado do que você dar para a criança um pacote de biscoito, sabe? Então, eu falo assim, se você congelou um alimento in natura, aí ele perde um pouquinho, perde um pouquinho, mas vai ser melhor do que você ter que comprar um fast food, você comprar um hambúrguer, às vezes dá aquelas coisas cheias de ingredientes que a gente não conhece o nome, né? Então, cada vez mais ler os pacotes para a gente poder ver. Então, se a gente conseguir organizar, se agilizar ali, congela a comida para a semana, a gente consegue, às vezes, oferecer um alimento mais saudável. E é importante também pontuar que os estudos têm mostrado que, principalmente os pacientes idosos que têm transtorno neurocognitivo, ou seja, essas demências todas aí, se fizer uma biópsia, tem lá um altíssimo nível de glutamato monossódico, e que é o glutamato, né? E aonde que a gente tem isso? Nos alimentos ultraprocessados, que é o tal realçador de sabor. Então, quer dizer, são alimentos que, além de serem feitos até do ponto de vista de cor, do desenho, da forma com a qual a propaganda é feita, tudo para estimular a criança, a gente vê o impacto disso até na terceira idade, certamente. E entrando nisso, eu gostaria de saber, você como pediatra, como que você lida quando a família toda tem uma alimentação inadequada. Então, vai ser importante fazer essa abordagem familiar. Como que você faz isso? Como que funciona? Na parte de alimentação, a gente sempre tem que fazer abordagem familiar, né? É o que eu sempre falo com os pais. Não tem jeito de eu fazer um prato saudável para a criança e comer uma pizza. A criança vai comer a pizza, né? Então, no inicinho ali da introdução, ali próximo dos 6 meses, até 1 ano, geralmente, a criança, ela come ali, ela está numa fase de aprendizado, ela não entende a comida como comida, ela entende a comida muito mais como uma brincadeira, ela vai aos poucos, mas a partir do momento que ela entende a comida como alimento, ela vai comer o que a família come. Então, não tem como eu pensar em uma alimentação saudável para uma criança se eu não avaliar a alimentação dessa casa. Então, às vezes o pessoal chega muito assim, mas só come biscoito, só come bobagem, só come hambúrguer, eu faço lá a verdura e o legume. Aí eu pergunto, tá, mas quem está comprando essa bobagem?
que a criança não trabalha, né? A criança não tem dinheiro para ir no supermercado e comprar. E aí eu pergunto para a mãe, o que você está comendo? Você come? Não, eu não gosto de legume, eu não gosto de tomate, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro. Eu só como arroz e feijão, às vezes eu como hambúrguer, porque para mim é muito mais fácil comer um hambúrguer. Então, a criança vai comer o que a família está comendo, né? Então, ela só vai comer diferente. Eu brinco que a criança ali... A gente entende que a criança sabe da alimentação quando ela começa a virar fiscal de prato. Ela confere o prato de todo mundo da família. Então, se ela ama o chuchu, ela vai comer o chuchu, independente se você está comendo ou não. Agora, se ela acha o tomate, assim, aquele alimento mais ou menos, come porque tem que comer, ela vai comparar. Se a mãe não estiver comendo, ela não vai comer. Então, quando o pessoal fica assim, mas você acha que a família pode obrigar a criança a ser vegetariana? Gente, se a família não come carne, aquela criança não vai comer. Ela lá na frente, quando for adolescente, ela pode até experimentar, né? Agora, no início, a criança vai comer o que a família come. Então, é importante a família comer. Tratamento de obesidade infantil, qual que é o maior desafio? A obesidade infantil, ela escancara, né? O quanto que aquela alimentação está ruim da família. Não tem como eu fazer dieta apenas da criança. Ela precisa ser uma dieta familiar. Se a família não modificar seus hábitos, infelizmente, por melhor que seja o nutricionista, por melhor que seja o pediatra, o endócrino, a gente não vai conseguir modificar essa alimentação, não vai conseguir fazer essa redução da obesidade, esse tratamento da obesidade infantil. Ou seja, a mudança alimentar é um processo ativo que envolve não só a criança, mas todas as pessoas que têm o contato, que são envolvidas no dia a dia daquela criança. Então, esse é um momento valioso da consulta pediátrica também, né? Muito interessante. E um outro ponto, doutora Ana, é o seguinte, a neurociência já entendeu, já está muito posto na literatura médica, que esses primeiros 2 anos de vida da criança, os 1.100 dias, é o momento de maior plasticidade neurológica, não é isso? Ou seja, o cérebro da criança está se desenvolvendo, está aprendendo, mas também é sensível a alterações. E pensando nisso, eu gostaria que você comentasse para nós quais são as formas da gente estimular esse neurodesenvolvimento. O que você orienta? Então, assim, a primeira característica, né, para as pessoas entenderem a importância desses 2 anos, o ser humano, a gente consideraria ele na maior parte evolutiva na questão de volume cerebral, né? Então, nós temos o maior volume cerebral. Para a gente ter esse maior volume cerebral, o nosso bebê, ele nasce muito imaturo, né? Então, se a gente for olhar os outros mamíferos, os filhotes já nascem relativamente andando, eles já conseguem fazer mais coisas. O nosso filhote, ele mal consegue chorar, né? Ele suga apenas, ele não consegue sustentar a própria cabeça. Totalmente dependente de nós. Completamente dependente. Por quê? Se ele fosse nascer mais pronto, não passaria a cabeça pelo canal vaginal. Então, por isso que a gente precisa. E aí, o que a gente vai ter nesses primeiros 2 anos? A gente sai, né? Eu falo que a gente sai de uma criança, um recém-nascido, que ele literalmente, ele praticamente respira e chora, né? Ele faz muito pouco contrato, para uma criança de 2 anos, que fala frases, corre, pula, faz um monte de coisa. Então, esse primeiro momento, a gente tem um aumento de um volume cerebral a tal ponto que quase 50% do volume cerebral a gente vai ganhar com os 2 anos. Então, a cabeça de uma criança de 2 anos, ela é parecida com a cabeça de um adulto. Então, o restante do crescimento que a gente vai ter ali próximo até 7 anos. Então, imagina, são 2 anos para eu ter uma cabeça de um adulto. Por isso que a criança, quando corre, ela cai de cabeça, porque a cabeça é muito mais maior. pesada. Né? E aí, por que é importante? Porque se eu não conseguir fazer o crescimento nesse momento, então, se eu não conseguir estimular as conexões, o desenvolvimento neuronal nesse momento, eu vou ter menos possibilidade de conexões no final. Então, que é o que a gente fala, um cérebro menor, ele tem menor possibilidade de conexão, ele vai ter menos neurônios, ele vai ter menos possibilidade de criar conexões neurais, que são os que fazem a gente ter esse conhecimento. Então, é muito importante que a gente cuide nesses primeiros 2 anos. Então, avaliar a alimentação, avaliar como que está a parte social, se essa criança tem um apego dentro de casa, se ela tem uma segurança emocional dentro de casa, se a família tem, né, essa segurança social para poder favorecer.
e se essa criança está brincando, né? Importantíssimo, eu falo que é muito importante brincar, né? Então, assim, se a criança não brinca, ela não aprende. Então, o que pra gente é brincadeira, para aquela criança é aprendizado. Então, ela precisa do brincar, ela precisa disso. A gente sabe hoje que são a base, né, do triângulo do desenvolvimento. Primeira parte sensorial, segundo motor, depois motor fino, para depois eu ter um cognitivo grosso e um cognitivo mais fino, que seria aquela abstração, conseguir flexibilizar as coisas. Então, para eu ter uma criança inteligente, eu preciso que ela tenha uma parte sensorial desenvolvida, eu tenho que ela tenha uma parte motora desenvolvida, motor fino desenvolvido, para depois eu pensar na parte cognitiva. Então, é muito importante que a criança tenha espaço de brincar, espaço de ver texturas, espaço de socialização, dela poder fazer, correr, investigar, ver o que está acontecendo em cada buraquinho. Contato com a natureza, sair correndo na natureza. Então, assim, as crianças, por natureza, né, elas são observadoras e elas vão tentar buscar. A gente que impede ela. Então, criança que é muito quietinha, para a sociedade é bom, do ponto de vista pediátrico, mostra para mim que é uma criança que está desistindo, né? Uma criança que está explorando, não está explorando. Ela está perdendo janela de oportunidade de desenvolvimento. E aí esse número de células neurológicas reduzidas certamente vai fazer com que essa criança tenha uma reserva cerebral muito menor para o advento do envelhecimento, né? Então, realmente, cuidar das nossas crianças é cuidar dos idosos do nosso futuro. Então, isso faz total sentido. E o resgate do brincar. Nós vamos ter que lutar pelo resgate do brincar, não é isso, Carol? Colocar na receita, na prescrição médica, não é? Sim, eu falo que a gente chegou numa época da sociedade que a gente precisa deixar brincar, a gente precisa de artigo, né? Teve um artigo agora que foi liberado pela Sociedade Brasileira, uma nota, falando da importância da gente deixar essa criança ter contato com a natureza, né? É importante rolar na grama, rolar na terra, rolar no barro, tomar banho de chuva, não vai gripar ninguém tomar banho de chuva. Então, é importante a gente tirar as crianças da tela, né? Eu falo que a tela hoje é um vício que a gente está colocando nas nossas crianças desde muito pequeno. Nós, adultos e idosos, também estamos viciados na tela, né? E que a gente sabe que vai ter impacto. Então, quanto menos eu me desenvolvo, menor opção eu vou ter lá na frente de plasticidade. A gente sabe que a gente tem plasticidade o resto da vida, mas a gente nunca vai ter plasticidade como a gente tinha nessa fase dos 1100, que é aquela frase, né? O melhor momento de plasticidade é hoje. O ontem já passou, o amanhã já está tarde demais. Eu já perdi oportunidade de conexão. Então, a gente sempre fala, tempo é cérebro. Então, quando a gente vai pensar nessa parte de brincar, de estimular, tempo é cérebro. Encontrei um problema, eu preciso organizar. Eu preciso estimular, colocar essas crianças para brincar. Então, é muito importante rolar, ficar sujo, investigar, ter contato com a natureza, sair correndo. Não é saudável uma criança quietinha. Uma criança quietinha só ajuda uma sociedade adultocêntrica e que está sendo violenta e acabando criando problema lá na frente também. Interessante. Então, também o contato dessa criança com outras crianças, né? É importante. Muito interessante. Doutora Carol, nós estamos vivendo hoje, todos nós, eu acredito que a sua família, a minha família, a família de você que está assistindo, um fenômeno que se chama geração sanduíche, no qual nós temos uma pessoa adulta que tem que cuidar dos seus filhos, crianças e adolescentes, e dos seus pais idosos e muitas vezes dos seus avós muito idosos. Esse fenômeno ele está acontecendo, é real, com o advento do envelhecimento, ele está ficando cada vez mais frequente e os estudos mostram que essa sobrecarga recai muito na figura da mulher. Essa figura da mulher como cuidadora, como organizadora, como a responsável por esse cuidado. E lembrar que essa mulher hoje, na modernidade, ainda trabalha, então ainda tem as suas responsabilidades sociais ali, econômicas. Mas um outro fenômeno também muito interessante que tem acontecido é dos avós que têm cuidado dos seus netos para que os pais deles possam trabalhar. E isso é uma questão muito, muito interessante, divide opiniões, e isso chega lá no meu consultório assim: doutora, eu achei que eu chegaria aos meus 65 anos aposentada, livre para viver a minha vida, e a realidade é, a minha filha deixa a minha neta comigo 7 da manhã e busca 5 horas da tarde. Então, é aquele cuidado bruto, pesado do dia a dia. Muitos idosos desejam, gostam disso,
e tá tudo bem, mas tem muitos idosos que não se prepararam para isso, que não querem isso. Muitos deles já se posicionam falando que não querem, que não vão aceitar, mas muitos têm a dificuldade de dizer o não e acabam perpassando por isso. Então, eu queria ouvir assim, de você sobre como que você, como pediatra, observa essas questões e, sobretudo, também porque nós estamos diante de conflitos geracionais. O que era correto na criação de uma criança para os nossos avós talvez não seja o que nós acreditemos hoje. E aí acaba chocando, batendo de frente. O que você pensa sobre isso? Então, Bruna, assim, é uma questão muito complexa, né? Muito complicada. Eu acho que, assim, ainda bem, né? Graças a Deus, assim, como uma pessoa que gosta mais de uma parte inclusiva, de uma sociedade inclusiva, eu acho muito importante a gente estar discutindo algumas questões do patriarcado. Então, essa sobrecarga feminina, né? Então, cada vez mais a gente tem discutido. A gente tem caminhado muito, mas, infelizmente, a gente sabe ainda que as mães e as mulheres, elas sofrem muito essa parte. Mas é o que eu sempre falo, eu acredito muito no poder da conversa, eu acredito muito no poder da gente ajustar as expectativas, a gente conseguir organizar. E aí o que eu vejo no meu consultório é muito variado, igual você fala. Então, eu vejo muitas vezes os pais não querendo deixar com os avós, porque acham que os avós vão criar uma parte mais autoritária, eles querem uma educação diferente, conversam, às vezes não querem contar com isso, ou às vezes os próprios avós conseguem colocar esse limite. Eu acho importante a gente conversar, a gente ajustar, porque existe uma frase, né, um provérbio africano que fala, né, a criação de uma criança depende da aldeia. Né? Então, não tem como, é impossível eu criar uma criança e aí, sem crianças, a gente fica extintas, né? Então, a gente precisa das crianças. Precisamos delas. Precisamos dela, sem aldeia. E aí, a gente precisa organizar a nossa aldeia, porque a nossa aldeia ainda está muito adoecida. E aí, o que é importante a gente conversar? Olha, você consegue ficar ou não? Você está querendo... Você quer agora viajar, você quer descansar, porque a geração dos nossos pais foi uma geração que também teve muito trabalho, né? Exatamente. Então, as nossas mães foi uma primeira geração aí que realmente começou a trabalhar. Acessou curso superior e tudo mais. Claro que tem um corte de classe, né? Porque mulheres negras sempre trabalharam, né? Sempre ficaram aí para trabalhar, sempre foram exploradas nessa parte de mão de obra. Mas a gente precisa organizar, porque algumas não vão querer esse cuidado. Não é que elas não gostam dos netos, mas elas querem poder também curtir outras coisas, fazer outras coisas. Então, a gente precisa ajustar essas expectativas, por quê? A minha geração foi criada por uma coisa mais adultocêntrica. A criança tinha que ficar calada, o pai e a mãe tinham a voz, pronto, acabou. O adulto falava, encerrou o assunto, né? E tinha muito de você brincar na rua. Então, não era tão pesado, porque você podia brincar na rua. Então, eu lembro que muitas vezes minha mãe estava arrumando a casa, organizando alguma coisa, estava trabalhando, eu estava na rua brincando com os vizinhos. Tinha a avó do meu vizinho, a minha vizinha era mais idosa, os netos dela brincavam com a gente, ela ficava lá de cima observando se ninguém estava se matando, né? Então, a gente tinha ali, não precisava ficar do lado. A minha enteada hoje, com 7 anos, eu não tenho coragem de deixar ela brincar na rua, né? Então, assim, nem no play do prédio. Então, o prédio não tem muita criança. Então, a gente não consegue deixar as crianças brincar e isso gera um estresse. E a gente precisa alinhar essas expectativas. Por quê? Exatamente. Às vezes, os avós têm aquela velha máxima. Avô serve para deseducar. Depende, né? Eu falo, porque se o avô vê aquela criança todos os dias e ele só quer deseducar, então... a exceção passa a ser a regra, né? Isso vai desandar todos esses cuidados todos que nós temos falado. E é importante também que as famílias compreendam que o excesso e a falta vai fazer mal. Porque, do ponto de vista da terceira idade, já está colocado na ciência, bem estabelecido que o contato dos avós com seus netos, essa socialização, faz muito bem para a saúde, previne demência, previne depressão. O contato com os netos traz o contato com novas tecnologias, então isso já está posto. Eu até queria te perguntar se para criança já tem um estudo que mostra isso, sobre essa importância do contato com os mais velhos, os anciões da família. Como é que é isso? Os anciões são importantíssimos, né? Da mesma forma que são para eles, para as crianças também são. Então, a gente sabe que a criança ali, tendo contato com o avô é aquela pessoa que tem a regra, que traz uma sabedoria e que vai ter um tempo que o pai e a mãe às vezes não têm,
Então, é muito importante. Eu lembro até hoje das exceções da minha avó, deixar a gente... não, na casa da vovó pode comer bala, né? Então, mas era uma exceção. Então, eu falo que é muito importante os pais, os adultos sentarem e conversarem, para eles alinharem expectativas, alinharem o que eles querem. E aí, a gente precisa muito de um autoconhecimento, sabe, Bruna? Eu falo que é muito importante. Porque é importante para o idoso também saber colocar um limite, de virar e falar assim, olha, eu posso fazer até aqui. E os pais, olha, eu preciso que você faça isso. Eu não posso fazer isso. Eu consigo chegar até esse meio termo. Porque se eu quiser ser um avô que só vai dar chocolate, Coca-Cola, bala, pirulito, hambúrguer, essas coisas, não tem problema. Mas vai ter que ser um avô que vai ver essa criança uma vez por semana. Eu não posso deixar essa criança comer só ultraprocessado todos os dias. Então, vai ter que ser um avô de exceção, né? Vai ter que ser aquela coisa do final de semana realmente. Agora, se é um avô que vai estar ali todos os dias, então, ele vai trazer algumas coisas, ele traz uma parte de um carinho, porque consegue, às vezes, fazer esse suporte, acessar que o pai e a mãe não acessam. Que o pai e a mãe, às vezes, precisa de ser mais aquela regra de uma outra forma, mas tem que ser negociado. E aí a gente precisa. E aí vem um problema, porque as mulheres são ensinadas desde pequenas a ser sempre boazinhas, a sempre dizerem sim, né? Então, é muito importante a gente já começar a criar, a gente tem criado isso, né? Tem modificado essa forma de criação, mas de colocar as meninas para falar, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo. A filha colocar, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo. Então, conseguir organizar. Então, é importante os adultos saberem alinhar expectativas. Mas na minha época eu dei, ninguém morreu, né? Tem uma blogueira que ela fala muito, que eu gosto muito dela, que é a Andressa Reis, que ela fala assim, olha... que bom que você não matou, mas eu não tô tentando matar, né? Então, assim, eu não quero matar meus filhos. Não é esse meu objetivo, né? Que pena que você não conseguiu, mas meu objetivo não é matar. Então, assim, não morreu. Mas discutível. E a hipertensão e diabetes, sobrepeso que estão aí, que estão matando depois de adultos, né? Não só isso. Tem que entender. Criamos sobreviventes que são hoje ansiosos, com vários problemas de saúde. E o seguinte, é uma mentira, porque a mortalidade infantil antigamente era muito alta. Exatamente. Nós estamos tendo redução de mortalidade infantil. Então, matava sim, né? Então, às vezes pode não matar na infância, mas vai matar na vida adulta. Vai ter infarto, obesidade. Exatamente. Então, assim, nós não queremos criar sobreviventes. Nós queremos criar crianças que vão ser adultos saudáveis e funcionais. Então, é muito importante a gente pensar isso, porque... não é xingando a geração dos nossos pais, mas naquela época a gente não tinha esse conhecimento. Hoje a gente tem. Então, se a gente tem... Por que não usar, nós, né? Usar e modificar para a gente favorecer para os nossos filhos, netos, conseguirem ter uma vida adulta mais saudável, né? Mais saudável, funcional, interessante. Então, para a gente entender e fazer uma conclusão dessa parte. O vovô e a vovó pode mimar? Pode mimar, deve mimar. Esse momento de transgressão é importante para a criança, mas isso não pode ser uma regra. E esses novos saberes, esses novos conhecimentos sobre a saúde da criança, a alimentação, eles devem ser entendidos por toda a família. Toda a família tem que conversar, sentar, entender os limites de cada um e assim seguindo toda a aldeia, como você disse, cuidando dessa criança. É isso, não é? Exatamente. Pode mimar? Pode, mas tem limite, né? A gente precisa, inclusive, saber como mimar, né? Então, a gente precisa saber como organizar, como fazer essa transgressão. Então, tem que ser algo conversado, tem que ser algo que traga uma conexão para a família, né? Então, por isso que é tão importante os adultos conversarem, resolverem esses conflitos. Porque, e aí ainda vem um outro problema, né, Bruno? Porque se eu ensino a criança, eu chego para a criança e falo assim, olha, não conta para sua mãe. Importante, né? Esse ponto. Então, assim, não conte. Às vezes o vovô, a vovó pede isso, pede um segredo. Eu vou te dar um segredo, eu vou te dar o chocolate, mas você não pode contar para sua mãe. Isso daí é muito risco para a criança vai ser abusada. Porque, primeiro que a maior parte das crianças abusadas, 84% das vezes, são com pessoas conhecidas, né? Então, se a gente normatiza essa mentira, essas mentirinhas no dia a dia... O não contar o que aconteceu. Não contar o que aconteceu, eu favoreço dessa criança não conseguir. E o abusador, gente, eu falo que o pior erro que tem nesses Instagram é mostrar aqueles vídeos de treinamento com as pessoas toda suja, toda meio que um monstro. Não é assim. O abusador vai ser aquela pessoa que ele tem
acesso, né? Acesso. Ele é legal, ele é brincalhão, ele sabe ter trejeito com a criança. Então, ele vai ali, vai conseguir conquistar essa criança. E é a mesma pessoa que vai falar, não conte, esse é um segredo nosso. E se a criança se acostumou com isso por outras pessoas, ela vai perpetuar. Se a gente está normatizando para essa criança, para ela vai entender que não existe regra, que ela pode mentir. Porque a criança, ela não sabe flexibilizar regras. Então, crianças são literais. Flexibilização de regras é algo que a gente vai aprender na adolescência. Então, é a partir de 12 anos que a gente consegue entender. Opa, agora eu posso isso, agora eu não posso. Por isso que é muito comum. Se eu dou um presente para uma criança, a criança, a primeira coisa, se ela não gostou, né? Dei uma meia. Se ela não gostou, ela vai falar assim, mas meia? Não gostei, não. Né? A gente não. Nossa, que ótimo! Obrigada, amei. Tava precisando de meia. A mentira social. A gente sabe fazer o trejeito da mentira social. A criança não sabe. E é importante a gente entender isso, porque quando a gente vai criar a rotina, a regra para a criança, se a gente flexibiliza demais essa rotina, isso gera uma ansiedade nessa criança, isso gera um estresse que vai alterar todo o crescimento, o desenvolvimento, deixando, inclusive, ela susceptível a infecções, né? Porque hoje a gente sabe que o estresse diminui, aumenta cortisol, vai diminuir processos inflamatórios, resposta inflamatória. Então, assim... Reduz a imunidade geral. Reduz a imunidade. Então, a gente precisa saber disso. Então, e é o que eu sempre falo, os avós, eles não podem tirar a autoridade dos pais na frente da criança. A não ser que seja uma coisa muito absurda, eles não podem. Por quê? A partir do momento que o avô e o pai, né, os avós e os pais começam a brigar, o que eu trago para essa criança? Olha, o meu pai não respeita o pai dele. Então, se ele não respeita a regra do pai dele, eu também não preciso respeitar a minha. Gera essa confusão, né? Gera essa confusão. E a criança também começa a achar que ela é culpada, né? Então, a gente sempre fala, é importante os adultos deixarem as crianças de fora dessa briga, não terem essas brigas na frente, porque isso gera uma ansiedade para essa criança, isso gera um estresse para essa criança e gera uma confusão. Então, quem que eu vou seguir? Qual adulto aqui que vai ser minha referência, né? Isso então, é difícil, né, para a criança. É muito importante. Então, se o pai está falando alguma coisa e você não concordou, se ele não estiver colocando aquela criança em risco, senta depois e conversa. Olha, isso não é bacana, acho que você tem que pedir desculpa. Eu acho que você exagerou nisso. Talvez seja. Porque se você faz isso na frente da criança, você gera uma confusão, né? Então, se não for algo que coloque em risco, que está humilhando a criança, humilhou não, parou, não é para falar, vem cá que eu vou conversar. Então, é aquela velha máxima que serve para o negócio, mas serve na família também. Sim. Então, a gente elogia em público e vai corrigir no individual, né? Exatamente. Então, assim, ter muito cuidado com isso, porque isso pode gerar um estresse para a criança e acabar atrapalhando esse convívio familiar, transformando aquele convívio numa situação mais tóxica. E, por falar em relações tóxicas, a gente vê muito hoje os filhos tratando seus pais idosos, muitas vezes de uma forma inadequada, com rispidez, com falta de paciência. E muitas vezes existe uma criança ali observando esses padrões de comportamento dos adultos para com os idosos de uma forma disfuncional. Isso pode ser um espelho para essa criança no futuro tratar seus pais assim? Qual que é a importância da criança que está inserida nesses ambientes disfuncionais com idosos ali sob risco? Eu falo assim, a gente precisa ter muito atento à criança para ela entender aquele contexto, né? Eu falo que eu preciso entender primeiro por que aquele adulto está sendo ríspido com o avô. E aí, é uma coisa que a gente precisa entender. Olha, tem uma frase, né, que fala assim, a parentalidade, a gente sabe que ela tem sucesso quando o seu filho te busca, né? Ele fica perto de você, mesmo quando ele não depende mais de você. Por quê? A criança, ela depende. Então, uma criança sem um adulto, ela morre, né? A adolescência começa a dar problema, por quê? Porque é um serzinho que já começa a ter uma autonomia, uma independência maior daquele adulto. E o adulto, pronto, acabou. E aí, muitas vezes, hoje, a gente tem adultos que eles não querem ficar perto dos pais porque não foram bem cuidados, tem vários problemas. Só que eu falo que eu preciso preservar a criança desse conflito, né? Sim. A criança, ela não precisa vivenciar esse conflito. Então, se você tem um conflito, eu acho que respeitar pai e mãe é importante. Então, olha, eu não dou conta de conviver, porque quando eu vou conviver vai ter muita briga, vai ter muito problema. Beleza, então, a partir desse momento, eu não convivo, mas eu respeito meu pai e minha mãe. Vou organizar alguma coisa para eles terem
terem uma vida digna, né? Vou auxiliar dentro do que eu posso e aí eu organizo. Mas eu preciso contar para essa criança, olha, a gente não tem esse contato porque não dá muito certo, eu quis te preservar disso. Porque quando eu coloco a criança no meio, eu normatizo para a criança a violência, né? Então, bullying. Eu falo, muitas das crianças que fazem bullying, quando a gente vai ver, é normal os pais chegarem, você é burro, você não sabe nada, né? Você não sabe conseguir organizar as coisas, você é retardado. Os pais fazem bullying com os filhos e aí eles normalizam esse comportamento, aquele né? comportamento desrespeitoso. A criança está normatizada, ela vai tratar as outras pessoas com esse comportamento. Porque ela acha que aquilo dali é amor. Ela acha que aquilo dali é normal. Então, é muito importante a gente ver como a gente trata as pessoas, porque a criança vai tratar os outros como a gente trata. Não é como a gente fala. Não adianta eu falar que precisa respeitar o porteiro se eu xingo o porteiro o tempo inteiro. E faço isso na frente dessa criança, que é uma esponja. Na frente da criança, que é uma esponja. Absorve todos os comportamentos. Então, assim, ela vai tratar as pessoas como eu trato. Não é como eu falo para ela tratar. Então, se eu trato ela com desrespeito, meus pais com desrespeito, todo mundo com desrespeito, ela vai achar que o desrespeito é uma forma de amor. E ela vai acabar me tratando depois com desrespeito. Então, nós, como adultos, já temos capacidade de pensar nisso, refletir sobre isso e pensar. A criança, não. Então, olha... Você trata sem paciência, estou cansado? Cara, pensa, tenta organizar. É claro que a gente não consegue fazer isso todos os dias, né? Nós não somos perfeitos, tem dias que a gente vai. Mas pede desculpa, né? Que eu falo que é uma coisa que os nossos pais não tinham. Pedir desculpa a uma criança é absurdo, né? Cara, realmente. Gente, pensa em casa quantas vezes que seus pais pediram desculpas para você na infância. Porque se a gente para pensar, né? Talvez isso nem tenha existido, né? Mas agora isso é importante, isso é possível, né, Carol? Eu falo que é importantíssimo, porque como que a criança vai aprender a lidar com erro se ela não sabe que eu lido com erro? Perfeito. Que ela não sabe que eu erro. Como é que ela vai aprender isso? Não tem jeito, ela aprende vendo a gente. Como é que ela vai aprender? Né? Então, assim, a criança precisa ver o adulto lidando com as suas frustrações também, com os seus erros, para ela poder... Então, aquela velha máxima, tô preocupada com o emprego, perdi alguém, não vou chorar perto da criança. Aí, o que acontece? A criança vê que a situação tá ruim, porque a criança ela tem uma capacidade de uma linguagem não verbal muito importante. Então, quanto mais nova, maior essa capacidade, a criança sabe que tá acontecendo alguma coisa ruim, ela não consegue entender. Ela percebe no ambiente, ela percebe, ela acha que é a culpa dela, e aí ela não consegue expressar. E aí, às vezes, você tá triste porque seu pai morreu, ou então você teve uma briga no trabalho, você foi mandada embora. A criança precisa saber, porque é assim que ela vai saber lidar lá na frente quando ela tiver um desafio. Quando ela estiver colocada nessa mesma circunstância. Interessante, porque eu vejo muitas famílias também se deparando com essa dúvida. Vovô está internado, a vovó está em cuidados paliativos, ou vovô morreu. Conta ou não conta para a criança, leva ou não leva a criança no velório. Existe essa dúvida, né? Ampliando a nossa conversa, que isso nem estava programado, mas ampliando. O que você pensa sobre isso? Você como pediatra? Tem que contar. Tem que contar. Pensa comigo, olha só, o vovô estava internado, eu vejo o vovô uma vez por semana, né? Às vezes eu vejo o vovô todos os dias, o vovô está internado, eu paro de ver. O que a criança vai entender? Fui abandonada pelo vovô. Eu fiz algo que o vovô me abandonou. A criança, ela é bem egocêntrica nesse sentido de colocar nela a culpa pelas coisas que acontecem, né? Tem isso. A criança é extremamente egocêntrica. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, ela acha que ela é responsável pelas coisas que acontecem. Então, o que acontece? Se o avô sumiu, eu preciso contar. A família vai estar ansiosa, vai estar chorando, né? Vai estar naquele processo. A criança está sem entender o que está acontecendo. Então, hoje a gente sabe que importante não é o fato. É como aquele fato foi lido pela criança. Então, um exemplo mais simples, né? Se a minha mãe atrasou para me buscar na escola, eu posso achar o máximo que eu estou ali brincando, mais tempo com os meus colegas, ou eu posso achar que minha mãe me abandonou, né? Ah, mas ela não te abandonou. Mas naquele momento, eu tive certeza que ela me abandonou. Naquele momento, me trouxe uma ansiedade. Então, a gente precisa conversar. Levar ou não no velório, depende da criança, depende da idade da criança. Algumas crianças vão querer ir, algumas, se for maiorzinho, se a criança quiser ir, leve. Se for muito pequenininho, talvez ele não vai conseguir entender. Mas é importante a gente falar, né, de uma forma lúdica. Então, o vovô virou
virou uma estrelinha, né? A vovó virou uma estrelinha. Ai, a vovó tá muito doente, agora nesse momento ela tá internada, ela não vai poder te ver, né? Vamos tentar, às vezes, uma ligação de vídeo. Alguns hospitais hoje permitem que as crianças preparam para as crianças poderem ir lá visitar o hospital, porque é um ambiente realmente muito feio, né? Se o paciente estiver entubado, dependendo de como tiver, a criança assusta, a gente precisa preparar essa criança. Mas, às vezes, fazer uma ligação de vídeo. Então, é importante que a criança entenda. A gente fale, né, o necessário. Eu preciso contar todos os problemas? Não. Mas eu preciso contar o necessário para aquela criança, para ela entender que está acontecendo alguma coisa ruim, que a responsabilidade não é ela, né? Porque se a gente não contar, ela vai criar a imaginação que ela quiser. E viver com aquela angústia que não foi regulada ali, né? Que não foi regulada. Então, é importante a gente conversar, a gente explicar, a gente falar, escutar o que a criança traz pra gente poder acolher. Então, assim, esconder nunca é um melhor bom remédio, sabe? Eu falo que é muito importante a gente falar, porque senão a criança entende que ela tá sendo abandonada. Então, assim, às vezes até na escola. Então, eu tive um paciente que a professora que ele fez a regulação adoeceu, precisou sair, e ninguém contou pra ele. Quando ela voltou, ela ficou com raiva dessa pessoa. Todo mundo achou que ele ia achar ótimo e tal. Ele ficou com raiva. E aí, a mãe foi perguntar, ele virou e falou assim, ela me abandonou. Então, assim, ele achou que ele tinha sido abandonado. Não quero ficar com essa pessoa que eu não posso contar, né? Ele não entendeu que ela estava doente. Porque não foi comunicado a essa criança, né? Tem que ser comunicado. Às vezes a mãe interna, né, tem algum problema, precisa ficar... Ou então tem um filho que precisa dela internar, deixar a outra criança. Aí o que as pessoas fazem? Não, a gente não vai falar da mãe. Não, tem que falar, né? Que é aquela velha máxima. Vou sair, a criança chora, sai escondido. Não, gente, a gente tem que contar, né? A criança precisa saber. Ah, mas é muito difícil. A gente precisa saber lidar com as coisas difíceis. Então, exatamente. Fomos uma geração ensinada a engolir o choro, né? Hoje a gente sabe que para a gente ter saúde, a gente precisa lidar. A felicidade e a tristeza fazem parte da vida, né? Então, é importante a tristeza para a gente poder ver. O divertidamente está aí, né? Então, para mostrar, né? Para mostrar o quanto que todas as vezes que a alegria vinha, a tristeza também estava por trás ajudando. Então, é importante, às vezes, a gente sentar com a tristeza, sentar com a raiva, sentar com o medo, que são sentimentos considerados ruins, para a gente conseguir organizar. Porque eles vão falar com a gente alguma coisa. Então, esconder a raiva, esconder a tristeza, não vai ser funcionar. O caminho. Não é o caminho. Ou seja, nós temos que tratar as crianças como indivíduos que merecem respeito, que merecem comunicação, e, sobretudo, uma comunicação bem feita, bem estabelecida, e que, dependendo da maturidade, da idade dessa criança e da situação, as coisas não devem ser escondidas, que as crianças devem ser consultadas, que elas fazem parte mesmo, né, da sociedade, da família. Não é isso? Exatamente. Eu falo que o que a gente hoje acredita, né, a neurociência cada vez mais. Então, historicamente, antes a gente achava que a criança era um mini adulto, né? Então, que ela conseguiria... adulto pequenininho, então que ela conseguiria fazer exatamente a mesma coisa que o adulto faria, só que ela era pequena. Depois a gente passou a achar a criança como se ela fosse uma página em branco, como se ela não soubesse nada, e que nós, adultos, precisávamos passar a nossa sabedoria para ela, né? E hoje a gente entende que não. A criança, ela é um indivíduo, ela tem seu saber, está em um processo de desenvolvimento e que eu preciso respeitar. Lembrando sempre, né? Eu falo que a educação respeitosa não é a ausência de hierarquia, né? Não é a ausência de regras, não é a libertinagem. Não é ausência de regra, não é ausência de limites. É eu entender a hierarquia no sentido seguinte: olha, eu adulto tenho cérebro maduro, algumas coisas essa criança não vai conseguir organizar, mas algumas coisas ela faz. Então, eu, como adulto, que sei, né, que tenho teoricamente o cérebro maduro, saberia o momento de flexibilizar ou não. E por isso que a parentalidade é tão difícil, porque a criança ela vai atingir vários gatilhos nossos várias vezes, né? Então, assim, por muitos momentos, e como nós fomos uma geração ensinada a engolir, não lidar com aqueles sentimentos, ali, diante daquele outro ser, ele vai fazer com que a gente precise lidar, a gente precise organizar, e aí a gente tem duas saídas, ou a gente faz diferente, ou a gente faz igual os nossos pais faziam. Fizeram, né? Cala a boca, fica quieta e engole seu choro. Eu que mando.
eu que mando, a regra é essa, pronto, acabou. E aí a gente não consegue fazer uma conexão, a gente não consegue estabelecer. Não estou aqui de forma alguma pregando permissividade, deixar a criança fazer o que ela quer. Não. Óbvio que não. Existem coisas que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa entender, olha, por que não? Ó, a regra é essa, pronto, acabou. É esse daqui não. Ah, mas eu gostaria de... Ou então, para você, a regra é essa, eu pensei dessa forma. Você tem como pensar de uma forma diferente? Não. E existem algumas coisas que não tem como flexibilizar. Tomar banho, escovar o dente, tomar remédio, né? São coisas que precisa. A gente... Ah, mas eu queria fazer diferente. Não, infelizmente não tem. Por quê? Porque, infelizmente, eu sou adulto e existe essa regra. Então, se a gente está dentro do hospital, o médico que tem mais conhecimento, geralmente ele é o que vai liderar a equipe ali. Ele vai ajudar a gente com seu conhecimento a gente tratar o paciente. Exatamente. Mas muitas vezes o residente ele vai trazer uma ideia que, opa, bacana, mas a gente precisa de ter um respeito. Então, a gente precisa entender que é uma troca, mas que existe uma hierarquia, sim. Existem algumas coisas que a criança não pode decidir, né? Porque esse excesso de decisão para ela também... É angustiante, né? É angustiante, porque eu tô colocando uma criança imatura para decidir uma coisa que ela não tem como. É igual eu chegar para uma pessoa na rua, entregar um bisturi e faça uma cirurgia, e agora? Ela não vai saber. Tem essa... né? Ela não tem como fazer isso. Então, assim, a gente precisa dar para cada um os papéis de acordo com o nível de desenvolvimento e conhecimento que aquela pessoa tem, respeitando sempre a individualidade de cada um. Muito bem. Pessoal, estamos encaminhando agora para o fim. Eu espero que você tenha aprendido tanto que eu aprendi com a presença da doutora Carol, que é brilhante na área dela. Então, a conclusão é que as crianças, elas devem ser seres respeitados, são indivíduos que têm direitos e, sobretudo, são pessoas que chegarão à terceira idade, conforme os estudos mostram, se tudo der certo. E o que nós queremos para essa geração? O que nós queremos para essas pessoas? É importante que todos nós, enquanto sociedade, possamos estar empenhados nesses cuidados que a doutora Carol brilhantemente nos contou. Carol, eu queria que você desse assim, uma mensagem final, falasse uma frase que você gosta, um recadinho, e também falar onde que os pacientes te encontram, quais que são suas redes, que eu acho que todo mundo vai te querer como pediatra. Então, gente, assim, para terminar, eu queria deixar uma frase da Lia Luft, né, que é uma escritora brasileira, que ela coloca que a infância é o chão que o adulto pisa, né? Então, assim, a gente lembrar que a nossa infância ela é muito importante. Então, cuidar das nossas crianças é cuidar para que a gente tenha um mundo mais justo, mais igualitário lá na frente. Então, por isso que é tão importante, assim, a gente falar com as crianças, cuidar das nossas crianças, ajudar os adultos a cuidarem da nossa criança e a gente melhorar a nossa aldeia, porque elas são a nossa esperança, né, de termos um mundo mais saudável, mais inclusivo lá no futuro. Quem quiser me encontrar, né? Eu estou no Instagram, no @carolbuenopediatria. É só entrar em contato lá, pode me mandar um direct, pode falar aqui com a Bruna também, que aí a gente vai continuando essa conversa. E muito obrigada, Bruna, pelo convite. Foi um prazer participar. Que bom, gratidão sempre. Pessoal, para você que ficou até o final, deixa seu like, deixa o seu comentário. Muito obrigada e até o próximo episódio.